Bom, para esse experimento nós vamos precisar de 2 copos descartáveis, uma xícara e uma vela. Bom, para começar esse experimento, nós vamos começar firmando a vela na xícara e logo em seguida trazendo o copo descartável acima da vela. Podemos perceber que assim que ele entra em contato com o fogo, esse copo começa a derreter e assim perder a sua forma original. Bom, mas o que será que acontece se este copo estiver cheio de água? Bom, vamos ver? É nítido que mesmo o copo estando em contato direto com o fogo, ele não derrete. Por que será que isso acontece? Isso ocorre porque a calorimetria estuda as trocas de energia térmica em forma de calor, e assim que o copo entra em contato com a vela, começa a ocorrer uma troca de calor. O copo não derrete porque a água possui uma elevada capacidade calorífica, permitindo assim uma absorção do calor. Para esse experimento, nós vamos precisar de uma garrafa, água fervendo e água gelada. Bom, nós começamos colocando a água para ferver e assim que ela começar a borbulhar, nós desligamos e já podemos passar essa água para a garrafa. Nós colocamos até cerca de metade da garrafa. Chacoalhamos bem a garrafa para que a temperatura se uniformize e para demonstrar que a água faz com que a capacidade térmica se mantenha elevada e dificulte a troca de calor, mergulhamos na água gelada e logo em seguida sob a água corrente. Ao esvaziar a garrafa e colocá-la de novo embaixo da torneira, há uma troca de calor mais significativa, fazendo com que a garrafa crie deformações após atingir um ponto de inflamação. Eu sou Isabela e agora eu vou fazer o experimento sobre gases, sobre a lei de Gay-Lussac. Então, primeiro, para fazer a experiência, você vai precisar de um fósforo. No meu caso eu estou usando maçarico, mas é só para facilitar. Uma garrafa de vidro vazio, recipiente, palito de churrasco, algodão e um ovo cozido descascado. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser pegar o algodão, colocar aqui no palito e acender com maçarico. Colocar ele aqui dentro. Daí agora é só botar o ovo aqui dentro. E daí você percebe que ele cai. E acontece isso porque quanto mais o ar da garrafa esfria, a pressão vai ficando cada vez mais forte. E como o ovo cozido é flexível, chega a um ponto que ele não consegue mais impedir a entrada de ar. Então ele é forçado a entrar na garrafa para assim retornar a pressão na garrafa ao equilíbrio com a pressão atmosférica. Agora eu vou fazer o experimento sobre termologia. Então, para realizar o experimento, você vai precisar de um prato, de preferência fundo, uma vela. Eu estou usando maçarico, mas pode ser fósforo, algo do tipo. Um recipiente de vidro, uma garrafa e água. Eu coloquei corante para visualizar melhor, mas é opcional. Então, primeiro eu já colei a vela, derreti ela na superfície e colei ela para facilitar. Agora eu vou jogar a água. E eu vou acender a vela. Colocar a garrafa. Vocês podem perceber que a água está subindo e acontece porque quando a gente coloca a garrafa por cima da vela, o recipiente fica preenchido de ar quente, o que significa que a pressão dos gases aumenta. Conforme a água vai subindo e a chama enfraquecendo, a pressão dos gases dentro da garrafa diminui e a pressão atmosférica faz com que a água suba ainda mais. Bom, e nesse experimento agora nós vamos estar testando o princípio de Pascal, utilizando para a realização desse experimento, temos 2 seringas de tamanho igual, né, 2 seringas iguais, e um caninho transparente unindo as duas pelo bico. E conforme a gente vai pressionando, perceba que ocorre a mudança de pressão de uma para outra. A pressão continua igual.
P1 igual a P2, né? Só que conforme a gente vai apertando, elas vão se ajeitando aqui entre elas, ó. Mas a pressão continua igual, ela só vai se alterando conforme a gente aperta eles. Ó. Apertei essa daqui da esquerda, a da direita se movimentou um pouco. Agora aperto a da direita, a da esquerda se movimentou um pouco. E isso comprova o nosso princípio que P1 igual a P2, e esse foi o nosso experimento. Bom, nesse experimento aqui a gente vai estar testando aí o princípio de Arquimedes. E para realizar esse experimento a gente vai precisar de uma caneta sem o refil dela, sem a tinta e sem o bico. Tampar ela e colocar um clips para aumentar a massa do objeto. E também vamos precisar de uma garrafa PET de 2 litros com água. Só que note que ela não está completamente cheia. Eu deixei esse espaço aqui para que tenha ar dentro da garrafa para que o objeto possa boiar. E nesse experimento a gente abre aqui a nossa garrafa, insere aqui dentro da garrafa a nossa caneta com clips, virado de cabeça para baixo. E agora a gente fecha a nossa garrafa. E nesse experimento a gente pode perceber a ação do empuxo realizando sobre a caneta, né, fazendo com que ela não afunde totalmente. O empuxo faz a força para cima e o peso do clips faz a força para baixo, e fazendo com que a caneta fique metade submersa e metade acima da água. E basicamente esse é o nosso experimento. Bom, primeiro experimento sobre hidrostática e pressão, mais precisamente sobre o princípio de Arquimedes. Envolve um pouco também da história dele na banheira, para descobrir o volume da coroa e tal. E para esse experimento vou precisar de um copo, água, um prato, um recipiente para ficar embaixo. A água tem que estar até o final. E um objeto que tenha volume, por exemplo um ovo, talvez uma bolinha, um carrinho, qualquer coisa para você colocar aqui dentro. Nesse experimento, você vai colocar, é um experimento bem simples, você vai colocar o ovo dentro do copo de água e a água vai se deslocar aqui para baixo. E pelo princípio de Arquimedes, o que é dito que o volume do ovo é equivalente à quantidade de água que foi deslocada aqui para baixo. Segundo experimento aqui sobre propagação de calor. Nesse experimento você vai precisar de um recipiente metálico, uma panela, um caneco, água dentro desse recipiente em temperatura ambiente. Na verdade está uns 15 graus a água, mais ou menos. Um termômetro, que esse daqui não é um dos melhores para fazer o experimento, e alguma fonte de calor, que seria o fogão aqui. Esse termômetro aqui, ele abaixo de 34 graus, ele aparece LO, então não dá para medir a temperatura exata abaixo disso. E acima de 42 graus, ele aparece H. Mas é possível ver a temperatura da água subindo nesse termômetro. Esse experimento se baseia basicamente na condução do calor. Já que você não pode esquentar a água diretamente, a água no fogo, você precisa de algum condutor de calor, que vai conduzir o calor do fogo para a água. No caso, o metal. Então, esse daqui seria propagação de calor por condução.